gravando. Fala galera, beleza? Se vocês assistiram o meu último vídeo até o final, vocês vão reconhecer a traseira desse carro. Eu acabei de parar de gravar. Tava eu falando nada com nada, só jogando conversa fora. E agora tem que pensar em alguma coisa decente pra falar, né? Ou não. Vai que vocês não gostam de ouvir assunto sério. Vamos ver. Aliás, verdade. Comenta aí embaixo aí o que vocês querem saber da minha vida. Sobre o que vocês querem que eu fale. Assim, eu não sou muito piadista, não sou muito comediante. Tenho meus momentos, mas não sou muito de ficar fazendo piada. Então, só vocês não pedirem pra eu fazer um texto de stand-up que já tá bom. Mas vocês pedirem pra eu contar causo, contar da minha família, contar... Escolhe aí o que vocês querem que eu fale. Eu sinceramente nem vi direito aonde que é pra eu fazer essa entrega. Mas achei um valor até que relativamente interessante. E eu tô precisando levantar a graninha. Essa é a primeira vez que eu gravo com uma garoazinha. Então eu acabei passando o dedo na lente ali pra tirar umas gotinhas. Não sei se não piorou ao invés de melhorar. Assim, se tiver piorado, peço que me perdoem. Se tiver melhorado, peço que me agradeçam. Bando mal agradecido. Bom, tá aí. Falar um pouco de um assunto diferente, que não seja moto. Falar de carro. Cara, eu... contar como que eu me apaixonei por mecânica, como que eu me apaixonei por moto. Sempre gostei de veículos automotivos, automotores, automobilísticos. Sempre gostei. E teve uma época, teve um período que tem um vizinho meu que ele... Quer dizer, tinha um vizinho meu, né, que agora eu não moro mais no mesmo lugar, que ele é, até hoje, mecânico de off-road, mecânico de 4x4. E eu e um outro vizinho na época também, molecada, né? Molecada gosta de aprontar. Só que o nosso jeito de aprontar era diferente. O que eram as nossas bagunças? As nossas bagunças era pegar as madeiras de construção velha que os vizinhos jogavam fora e no lixo desse vizinho, na lixeira dele, buscar os rolamentos estourados que ele tirava dos carros pra fazer carrinho de rolimã. Só que como a rua que a gente morava não era muito descida, não era muito íngreme assim, o que a gente fazia? Amarrava uma corda na bicicleta, aí um ia no carrinho de rolimã, o outro montava na bicicleta e saía pedalando. E aí nessa da gente ir no lixo desse vizinho, no lixo não, mas da gente ir lá pegar os rolamentos, o vizinho começou a ver que a gente gostava de ficar por ali, que a gente tinha um tempo livre.
E ele começou a acolher a gente pra ensinar a gente a mexer nos carros, e a gente, como sempre, gostou. Ó, tô chegando na coleta, eu já volto. Fiquem aí, não saiam. Eu já continuo a história. Opa. Beleza? Uber. Sou Vinícius. Endereço pra entregar é... Não tá com pressa não, né? Oi? Tá com pressa não, né? Não. Achei que nem o outro fez o cliente pagar lá. Pera, não entendi. Qual que Não, é? que tipo, a gente paga aqui. Aí eu tava atendendo um cliente, a gente chegou na maior pressa aqui. Não sei o que era o problema dele. A gente paga logo Sim. aqui. Ah, não. Aí eu pedi que ele viesse aqui, só que ele ia cobrar de novo a corrida. Não, mas... Beleza? Eu sou de boinha. Ah, pra não dizer que, ó, aqui eu desci ele. Ó. Porque não aparece pro senhor aqui ó, o preço. Sim. Agora, né? Só aparece com... Não, e geralmente quando... Às vezes acontece de eu chegar lá e de repente por algum motivo ter reajustado, mas daí eu sempre coloco o valor que eu recebi. Daí na próxima corrida... Ó, é o apartamento 120, vou te mandar aqui no chat, beleza. Até estranhei a pergunta, você tava com pressa? Ué? Será que é alguma coisa que ele vai produzir ali agora? Não. Só colocar o óculos na cara. Porque ele saiu numa pressa aqui e aí... Não, tem uns caras que... Essa água não vai não, né? Não, essa daí não. Essa daí foi uma cliente que deixou, cancelou o pedido aqui. Ela tá mandando mensagem aqui. Já tá chamando. Não sei se vocês ouviram a história do companheiro ali. Tem muito entregador que faz dessas. Vai fazer o quê? Aquela coisa, eu não tenho pressa, mas também não tenho todo o tempo do mundo. Cheguei ali, desenrolei o meu e bora. Mas enfim, voltando ao que eu estava falando, esse vizinho nosso na época, ele percebeu que a gente tinha energia para gastar, que a gente gostava numa baguncinha, e começou a acolher a gente, ensinou muita coisa pra gente. Aí, como além de mecânico de off-road, ele gostava muito de ir pra trilha. Aí começou a levar a gente pra fazer trilha junto com ele de Jeep. Inclusive foi ele que me ensinou a dirigir. Aí não muito tempo depois, o meu irmão começou a me ensinar a andar de moto. Tanto que meu irmão se acidentou e na época eu tinha, sei lá, 14 anos, 15 anos. Não sei se eu chegava a ter isso. Aí ele se acidentou, eu fui buscar a moto pra ele, mas enfim. Aí esse vizinho começou a acolher a gente. Deixa eu ver quanto tempo que tá aqui. Tá 9 minutos, dá tempo de terminar. Aí esse vizinho começou a acolher a gente e começou a ensinar a gente muita coisa de mecânica. E a gente sempre tendo aquele ponto de vista criativo de
de moleque mesmo. Pô, na época, no início, as primeiras vezes que a gente de fato entrou na casa dele, na casa que eu digo na oficina, né? Porque ele tinha oficina em casa, então ele atendia no quintal. As primeiras vezes que a gente entrou, a gente até meio deslocado, sem saber pisar. Mas depois disso a gente chegou a virar madrugada lá, mexendo nos jipes junto com ele. E aí começou a nascer essa paixão pelos motores, por mecânica e tudo mais. Aí na época, bem pouco tempo depois, eu fui estudar bem mais longe, fui estudar no centro de Curitiba. Era 1 hora de ônibus só para chegar no colégio. Aí era um colégio que tinha um período de aulas mais extenso, então as aulas demoravam mais tempo, era um período maior de aulas. E aí eu acabei me afastando bastante, tanto desse vizinho quanto desse amigo. E aí nesse período, esse meu amigo, ele foi estudar num colégio, fui estudar em outro. Eu tinha pouco tempo, comecei a perder um pouco de contato. E aí, depois que ele terminou o colégio, ele foi fazer um curso de mecânica. Hoje, se eu não me engano, ele está fazendo engenharia mecânica. Mas na época ele fez um técnico em mecânica, entrou numa oficina. Eu passei vários anos fazendo muitas outras coisas que não tinham relação com mecânica, não tinham relação com oficina. Só que ele, sempre com aquela paixão, aquele desejo de voltar a sujar as mãos de graxa, cheiro de gasolina. Até brincava um tempo que nas minhas veias não corria sangue, corria gasolina enferrujada. Mas sempre gostei muito disso. E aí naquela época esse meu amigo foi para mecânica de automóveis mesmo, de carros. E eu fui trabalhar com diversas outras coisas. Aí eu acabei parando de estudar, voltei a estudar, depois entrei na faculdade, fui fazer faculdade de física para ver se eu me encontrava em alguma coisa. Eu sempre gostei muito de mecânica, então eu até pensei em fazer engenharia mecânica. Mas acabou que eu acabei entrando em física e aí não deu certo, eu saí de física. E aí depois, por último agora, há um tempo atrás, tem mais ou menos um ano e pouco que eu parei não que eu parei, mas que eu terminei, né? Que esse eu não desisti na metade, esse eu fui até o final. O curso de mecânica de motocicletas. Ainda penso de repente, futuramente, depois de abrir a oficina, as coisas estarem dando mais certo, fazer um curso de mecânica de automóveis e talvez até de repente uma engenharia mecânica, por que não? Mas resumidamente foi assim que nasceu a minha paixão por mecânica, inclusive por mecânica de motocicletas. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado chato para vocês. Eu ainda quero voltar num outro vídeo com mais tempo, de repente dentro da oficina já, quem sabe, contando melhor, explicando melhor como nasceu essa minha paixão e talvez até de repente contando de uma forma diferente. Enfim, vou encerrar o vídeo por aqui. Curtiu? Deixa o joinha, se inscreve aí no meu canal, deixa um comentário e é isso aí, fechou? Tamo junto, galera. Falou, até mais.